porque ele está diferenciado do restante. Isso daqui a gente chama de primeira fonte ou centro, e que é o pensamento inicial. É a primeira diferenciação desse eu sou. O eu sou, o que ele faz? Ele projeta a si mesmo, né, em uma personalidade, que é a primeira expressão dessa fonte centro, que é o verbo. É a expressão, o verbo é a expressão desse pensamento. Eu expresso um pensamento. E quando este pensamento é expresso num verbo, né, o que acontece? Imediatamente, segundo o que forma o livro de Urântia, surge uma âncora. Quer dizer, nessa imensidão que é o oceano, neste ponto onde ele se manifestou, essa âncora, ela significa a Ilha do Paraíso. Porque é um ponto inicial de fixação da diferenciação do eu sou. Então, este pensamento, ao se transformar em verbo, né, que é a personalidade do Pai, surge a Ilha do Paraíso. Por isso que ela é estacionária, por isso que o universo ela é a única coisa fora do tempo e do espaço, porque podia ser em qualquer lugar, digamos, desse grande oceano do eu sou, e ela é fora do tempo e do espaço, né? Porque ela simplesmente é o ponto inicial da manifestação. Obviamente, quando o livro fala que surge uma tensão, dá para entender por que tem a tensão, né? Quando você tem essa limitação deste eu sou, surgem tensões aqui dentro querendo ir para fora e tensões de fora querendo ir para dentro, que tem que ser resolvida de alguma forma, que são com os outros absolutos, né? Que isso é resolvido. Ocorre que esta fonte, este pensamento, né, esta primeira expressão da fonte, eles se unem. E no momento que eles se unem, surge aquilo que a gente chama da Trindade, que é a primeira expressão da união da fonte com a primeira expressão, com o verbo, e que é o Deus da ação. Então nós temos o pensamento, a expressão que corresponderia em nós à emoção, e a ação, igualzinho que nós temos em nós. Nós pensamos, temos a parte do coração que corresponde à nossa emoção, e a parte de baixo, né, a parte da energia do sexo, essa parte dessa energia de vida, corresponde à ação. Então, logo surja essa primeira expressão da união, o que acontece? Vai surgir o universo perfeito de Avona, onde os seres aqui são perfeitos. Então, veja, o Pai se expressa no Filho, que é o Verbo, ambos se unem, se expressam no Espírito Infinito, que é a ação, e aqui surge o universo de Avona, que são 1 bilhão de mundos perfeitos. A característica do universo de Avona e de toda essa manifestação é que se o Pai, digamos, quiser ir para a direita, né, ou se o Pai quiser ir para a direita, todo este universo que é existencial, eles vão para a direita. Eles não sabem o que não é fazer a vontade do Pai. Então, toda esta parte existencial absolutamente está ligada à vontade do Pai. Se o Pai quer ir para a direita, vai todo mundo para a direita. Se o Pai quer ir para a esquerda, vai todo mundo para a esquerda. Então, isso daqui é o começo da existência, é a base inicial dessa diferenciação do eu sou. E por que o eu sou decidiu fazer isso? Né? Nós vimos aqui que ele é existencial, tal. E uma característica desses seres existenciais, principalmente de Avona, por isso que eu representei os seres de Avona como um círculo branco, porque eles estão conectados com o fundo. Eles estão conectados com o todo, tá vendo? Eles estão conectados com o oceano, né? E eles fazem a vontade do Pai por estarem ligados à fonte. Isso é normal deles. Aí o livro nos informa que o Pai não tem a experiência, né? Não é que ele não tem, ele quer a experiência, porque ele pode tudo.
E a partir disso, ele vai fazer o quê? Ele vai criar o mundo experiencial. Então, a partir desse ponto aqui, ó, desta âncora, né, que é o universo do paraíso, que é o paraíso, e de Avona, que é o universo totalmente perfeito, ele vai fazer o quê? Ele vai criar os universos imperfeitos, que são os universos experienciais, onde eles são evolucionários. E uma grande característica do experiencial é que nós não estamos ligados à fonte. Nós somos circuitos eletroquímicos, que não temos o verdinho aqui dentro de nós, que nem tem aqui os seres de Avona, tá vendo? Então, a experiência é justamente através de nós não estarmos, entre aspas, conectados a essa fonte de forma clara, como é o pessoal de Avona. Aí o pai fala, legal, o que eu faço para esse pessoal que não está conectado efetivamente se conecte comigo? Ele cria aquilo que a gente chama significados e valores do paraíso. O pessoal de Avona não precisa de significados e valores, porque eles já vivem os significados e valores do paraíso. Então, ele extrai esses significados e valores do paraíso, né? Que são os valores que nós temos que alcançar, que são os valores divinos, e isto daqui é o nosso caminho de ascensão. É o caminho onde nós somos um circuito eletroquímico total, e conforme nós vamos seguindo esses significados e valores do paraíso, isto é, através de fazer a vontade do Pai por uma decisão da vontade pessoal, nós vamos nos tingindo com este oceano por trás. Então, nós vamos nos tornando perfeito, como o Pai é perfeito, só que de forma infinita, porque o Pai é perfeito de forma infinita, e nós somos perfeitos de forma finita. Alguma dúvida aqui? Ficou clara essa explicação? Ficou? Posso continuar? Eu estou perguntando porque realmente é importante entender isso, porque isso daqui a partir dali que vai vir toda a manifestação. Então, eu quis mostrar, lógico que isso é uma interpretação minha, é importante lembrar disso, mas é uma forma bastante clara da mente entender. Lógico que deve ter outras profundidades, mas é uma forma da mente entender esse processo do eu sou se transformando na trindade e da trindade indo para o mundo existencial. Então, nós vamos ver isso em mais detalhes um pouquinho para frente, tá? Mas é só para vocês entenderem qual é que é o princípio básico que rege essa caminhada. Pois bem, então agora, para nós, todo mundo ficar em consonância, porque nós vamos falar muitos termos que podem ter pessoas que não estejam acostumadas, nós vamos falar rapidamente do que significa o universo, né? Qual é a cosmologia, que isso daqui, o conhecer a cosmologia, né? A configuração do universo, faz parte da nossa consciência cósmica. É importante a gente saber disso, que nós não estamos sós e que tem todo um universo mestre ao nosso dispor, né? Então, como eu comentei, a parte central é a Ilha do Paraíso. Ao redor da Ilha do Paraíso, nós temos o universo central, que é Avona, que é o mundo de 1 bilhão de mundos perfeitos. E ao redor de Avona, nós temos os 7 superuniversos experienciais, que vão surgindo a partir da experiência e vão se desenvolvendo do zero, praticamente. E atrás nós temos os espaços exteriores, que estão em desenvolvimento. Aqui dá para ver uma outra vista, né? Ilha do Paraíso, universo central, e 4 espaços exteriores, que o livro fala que são gigantescos, que tem uma movimentação de energia gigantesca aí, e que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, qual o destino do Pai para todos esses universos, que provavelmente sejam também habitados de alguma forma. Nós também vimos, né, que
Cada superuniverso é importante a gente entender para nós vermos depois os níveis de evolução que nós vamos passar. Cada superuniverso é dividido em setores maiores, 10 setores maiores. Cada setor maior tem 100 setores menores, que são esses pontinhos pequenininhos aqui. Cada setor menor tem 100 universos. Cada universo tem 100 constelações. Cada constelação tem 100 sistemas e cada sistema tem 1000 mundos habitados. Isso daqui é obviamente que é uma divisão administrativa. Cada superuniverso comporta 1 trilhão de planetas habitados. Você imagine se não houvesse essa divisão, como é que você gerenciaria isso? É muito semelhante ao que nós temos numa empresa, onde você tem o CEO, você tem os diretores, gerentes, coordenadores, o pessoal da mão na massa. Então, é a mesma coisa, essa subdivisão é simplesmente administrativa. Nós estamos localizados no 7º superuniverso, chamado Orvonton, num setor maior, né, chamado Splandon, num setor menor, chamado Ensa, num universo local chamado Nébadon, num sistema chamado Satânia, e nós estamos localizados aproximadamente, né, aqui em cima, que por sinal, é bem longe do paraíso, né? Então, estamos dando uma volta aqui bem longe do paraíso. Então, isso daqui é a nossa localização no grande universo. E o que acontece dentro dessa localização? Ela é dividida por níveis. Então, se aqui, na parte existencial, nós temos o centro geográfico do infinito, que é Paraíso Avona. Na parte da existencial, nós temos o domínio físico, onde estão os planetas onde nós vivemos, Urântia e todos os outros planetas experienciais. Não se pode pular do nível físico para o nível espiritual, então, esta camada intermediária, chamada camada moroncial, que é uma matéria entre a máxima densidade do físico e a sutileza do mundo espiritual, né? É que nem assim, se você vai ferver água, ela está gelada, ela se esquenta até chegar fervendo. Então, o físico, a gente poderia dizer que a água fria, o moroncial é a água em aquecimento, e quando chegar a fervura é o plano espiritual. Você não tem como pular da água fria para a fervura sem passar pela parte intermediária do aquecimento. Então, não se pula do plano físico direto para o espiritual. E principalmente em corpo, quando a gente ouve algumas pessoas falar, ele foi para o 5º plano, porque ele foi. Cara, não é bem assim. Fisicamente, você não tem como fazer isso, pular daqui direto para lá, sem passar por essa transição moroncial. Então, essa aqui são os níveis cósmicos da criação, né? Começa a Urântia, Satânia, aqui até chegar em Orvonton e daqui para o paraíso. Os seres que nascem aqui no domínio físico são chamados de seres ascendentes, então eles nascem no nível mais grosseiro, no nível mais denso do universo, e através de fazer a vontade do Pai, seguindo os valores do paraíso, ele ascende aqui, quanto mais ele se aprofunda nos significados e valores que ele tem que andar, da beleza, bondade e verdade, ele vai ascendendo aqui até chegar diante do Pai no paraíso, se tornando um ser perfeito, só que de forma finita. Isso daqui é muito grande. Então, obviamente que nós precisamos o quê? De educação. E o paraíso nos provê esses seres, que são chamados seres descendentes, que enquanto nós evoluímos daqui para cá, eles evoluem descendo e nos ajudando a evoluir dentro desses níveis do universo, né? É bonito isso, porque apesar deles muitos serem realmente divinos, eles também só vão evoluir a partir do momento que eles servirem a este plano aqui e ajudarem a elevar este plano. Bom, a terminologia e origem de Deus, né? A segunda parte.
Nas mentes, isso daqui é o primeiro parágrafo do livro, ele fala assim, nas mentes dos mortais de Urântia, sendo este nome do vosso mundo, existe uma grande confusão a respeito dos significados de termos como Deus, divindade e deidade. Os seres humanos encontram-se mais confusos e inseguros ainda a respeito das relações entre as personalidades divinas designadas por esses diversos nomes. E é verdade mesmo, né? A gente chama tudo de Deus, dificilmente antes de ler o livro de Urântia, eu acho que qualquer um de nós teríamos o claro entendimento o que significa deidade, divindade. Eu, por exemplo, não tinha nenhum, e até demorei para entender essa relação, né? Então, a deidade, ele fala assim, é a fonte de tudo aquilo que é divino. A deidade é característica invariavelmente divina, mas nem tudo que é divino é deidade, necessariamente, ainda que esteja coordenado com a deidade e tenha tendência de estar em alguma fase em unidade com a deidade espiritual, mental ou pessoalmente. A deidade, é a trindade, porque eles são os seres efetivamente divinos. É a primeira criação que tem. São 7 espíritos ajudantes da mente, é o Pai, o Filho e o Espírito, e tudo que está lá podem ser considerados deidade. Quando você fala divindade, a divindade é uma qualidade característica da deidade, né? Que para nós, por exemplo, essas qualidades da deidade só existem porque existe a manifestação, que é verdade, beleza e bondade. Quando você está no eu sou, não há necessidade de verdade, beleza e bondade, quando você está no oceano como um todo. A partir do momento que o Pai criou a existência, ele pôs a verdade, a beleza e a bondade como significados e valores para que a gente atinja a deidade. Então, são as qualidades da divindade, a verdade, beleza e bondade. E ela encontra a sua correspondência na personalidade como amor, misericórdia e ministração. O Pai, o livro nos informa isso de forma bastante repetitiva, até que o Pai é amor, né? O Pai tem misericórdia e o Pai ministra para todos os seus filhos. E ela é revelada nos níveis impessoais como justiça, poder e soberania. A divindade pode ser perfeita, completa, como nos níveis existenciais, e criadores da perfeição do paraíso, e podem ser imperfeitas, como nos níveis experienciais. Por exemplo, o Ser Supremo, ele não está perfeito ainda, ele está em desenvolvimento. Todo mundo que nasce aqui, que é feito na parte existencial, eles são imperfeitos, eles estão em desenvolvimento, né? E Deus é uma palavra símbolo que designa todas as personalizações da deidade. Quando você chama Deus, você pode falar Deus o Pai. Tá bom, eu posso falar deidade primeira, primeira fonte centro, a deidade primeira da manifestação, mas a gente designa, por exemplo, o Pai universal como Deus, né? Ele pode ser usado para designar as personalizações diversas, coordenadas e subordinadas. A gente pode chamar, por exemplo, Jesus como Deus. Fala, ai meu Deus interior. A gente chama de Jesus como nosso Deus interno, nosso Cristo interno, né? Então, essa é a diferença entre deidade, divindade e Deus. Se você tiver em dúvida, perguntem, tá? Muito bem. Aí, vamos voltar. Eu quis mostrar aquela questão do oceano para não ter que falar aqui, porque Deus, a origem de Deus é a causa primeira de todas as causas. Então, o que significa? Faz de conta que esta tela aqui, preta, é o eu sou, né? Então, ele fala assim, a realidade, tal como compreendida pelos seres finitos, é parcial, relativa e vaga. Na tentativa de retratar a origem e a natureza da realidade universal, somos forçados a empregar a técnica do raciocínio tempo-espacial, de modo a atingir o nível da mente finita. O que significa? O raciocínio tempo-espacial é sequencial. Então, tudo é apresentado numa sequência de tempo. Quando eu mostrei para vocês lá o Pai, o Filho e o Espírito, eu fiz sequencialmente. Eu não pus os 3 juntos e falei assim, olha, a Trindade surgiu de uma vez só. Eu pus de forma sequencial para que a gente entendesse o significado de como surgiu a Trindade.
Outra coisa que o livro informa é que o conceito do eu sou é uma concepção filosófica que fazemos da mente finita do homem. Para a criatura do tempo, do espaço e do tempo, todas as coisas devem ter um começo, exceto apenas aquele incausado, as causas primeiras das causas. Aqui é uma coisa interessante, porque eu me lembro que o livro comenta que o eu sou, né, não se sabe se ele existiu ou não existiu, mas tem uma coisa curiosa, porque até o surgimento da Trindade, só a partir do surgimento da Trindade, é que você pôde realmente anotar, você pôde realmente registrar todos os acontecimentos do universo. Então, quando eles falam que é uma concessão filosófica, é óbvio que ninguém sabe se a Trindade sempre foi existente, se não tem o eu sou. Porque ninguém pôde registrar antes de vir a Trindade. O registro só passou a existir a partir do momento em que houve a Vona, né? Que as coisas começaram realmente a ter uma materialização. Então, o dia que eu morrer, sei lá, estiver estudando nas mansões, isso é uma pergunta que eu vou falar, pô, mas o eu sou não existe mesmo? Né? Porque no fundo, como é que a Trindade surgiu por si só e do nada? Isso é curioso, mas é apenas uma curiosidade. A deidade estática eu sou, deidade absoluta, a deidade absoluta ela contém todo o potencial de energia e matéria, né? Ela também é conhecida pelo hinduísmo como Nirakar Brahm, no Tao pelo taísmo, no Dharmakaya, no budismo, Ein Sof, na Cabala. Então, é a deidade absoluta, é aquele eu sou que o livro comenta que ele faz uma concessão para a nossa mente mortal. E essa deidade estática eu sou, ela é sujeita à limitação da perfeição e absolutez. Se nós lembrarmos lá o exemplo do mar, o mar não tem o que fazer. Aquela massa toda lá, ela está autocontida. Ela tem tudo lá dentro e não tem nada, porque ela não tem nada manifestado. Ela é uma massa indiferenciada. E é essa talvez que seja a limitação da perfeição e absolutez. Tendo em conta o modo como uma criatura tempo-espacial perceberia a origem e a diferenciação da realidade, o eterno e infinito eu sou realizou a liberação da deidade dos entraves que aprendiam a infinitude por meio do livre-arbítrio, que é quando o Pai se vem daquilo lá, né? E essa separação da infinitude inqualificável produziu a primeira tensão divindade absoluta. Então aqui você tem o que a gente chama de absoluto universal, que é o eu sou, e o potencial não manifestado, que é o chamado absoluto inqualificável, que seria todo aquele oceano. Então é o Deus com possibilidade infinita, sem fim. Né? Por que o livro fala de absoluto inqualificável e absoluto qualificável? O inqualificável é porque é o potencial, é aquela massa do oceano, toda potencial. Por que é inqualificável? Porque ela não está qualificada. Ela não está ainda, ela está em potencial. Enquanto não surge a Trindade, aquilo não está qualificado. Nada. Aquilo lá simplesmente é uma massa de água ou uma massa do que quer que seja. E a primeira coisa que ela faz, né, como ele diz aqui, ó, o eterno, infinito, realizou a liberação da deidade, ele se qualificou, né, como uma deidade, e isso daqui é chamado absoluto da deidade, que é o Deus autolimitado pela vontade pessoal. Enquanto aqui nós estamos no oceano, aqui nós já temos o primeiro círculo, que é uma autolimitação imposta pelo Pai. Mas por que o Pai faz isso? Para justamente poder fazer a manifestação e experienciar a experiência. É sair da absolutez da perfeição que ele é. E aí o livro, e aí que a gente fica confuso, porque aí nesse ponto o livro fala assim, então o absoluto universal, ele contém o absoluto inqualificável e o absoluto da deidade. Se o absoluto inqualificável, o absoluto da deidade desaparecerem, você volta no eu sou. Então é uma questão apenas de distinção de quando você, do absoluto inqualificável, vem para o absoluto da deidade, que eles chamam de a primeira manifestação.
O eu sou alcança a realização da personalidade ao converter-se no pai do filho original, tornando simultaneamente a fonte eterna da Ilha do Paraíso, em coexistência com a diferenciação entre filho e pai. E na presença do paraíso, deu-se o surgimento da pessoa do Espírito Infinito e do universo central de Avona. Daí em diante, apenas na Trindade, ou seja, apenas na associação das suas duas deidades iguais, é que o Pai preenche todo o potencial da deidade. Então, exatamente aquilo que eu mostrei dentro do oceano, a gente vai ver aqui. Isso daqui, este daqui é o Pai universal. Quando ele vem aqui, ele se personaliza, ele põe um círculo em torno dele e ele se qualifica. Ele sai do inqualificado que está aqui, toda a tela preta, e se qualifica. E ele se projeta ele projeta a personalidade dele no Filho Eterno, no Espírito. Por isso que Jesus sempre dizia: quem vê o Filho vê o Pai. Porque o Pai, ele deve ser, imagino eu, uma fonte de energia onde ele está localizado no paraíso, mas ele não tem uma personalidade como filho, que pode andar e caminhar, né? Como ele se auto-outorgou, este filho do paraíso em Avona, e o nosso se outorgou aqui. Então, a diferença é que este pai é uma fonte, mas ele se personaliza no Filho Eterno. E quando ele se personaliza no Filho, surge a Ilha do Paraíso, que é aquela âncora, né? Que ele coloca num determinado ponto de espaço e fala: bom, a partir daqui nós vamos ter a manifestação. Isso daqui começa a matéria. Então você tem aqui o Pai, por energia, a personalidade do Pai, que é o Espírito, e a matéria começa a existir na hora que vem a Ilha do Paraíso. O Pai, aqui tem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte: se o Pai, por exemplo, tivesse projetado outro filho aqui do lado direito, né, digamos assim, ó, que eu estou vindo com o mouse, este daqui com esse daqui não teria um relacionamento, né? Ele poderia falar: como é que eu vou ter duas personalidades? Não dá. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que se unir, e este pai se une com o filho, e a hora que ele se une com o filho, eles criam um espírito infinito, e aí surge o universo de Avona. É igualzinho o que se faz aqui. Um casal tem um filho, né? E, a bem da verdade, uma das nossas funções aqui é justamente gerar filhos para o pai. Filhos que têm o potencial de receber ajustador, e esses ajustadores de formar uma alma e voltarem para o pai. É exatamente a mesma função. Essa é a experiência, né? Então, a partir do pai com o filho surge a Ilha do Paraíso. A união do pai com o filho ou com a filha surge o Espírito Infinito, que é Avona. O universo central de Avona, o mundo dos materiais, habitados por seres espirituais dotados de mentes e personalidades perfeitas. Eles não sabem o que não é fazer a vontade do Pai. Se o Pai quer ir para a direita, eles vão para a direita. Se o Pai quer ir para a esquerda, eles vão para a esquerda. Dúvidas? Alguma dúvida até aqui? Não? Tudo bem? Estão dormindo? Se tiver dúvida... Não, está tudo tranquilo. Falei só um detalhe aqui, ó. Ali na origem de Deus, tá? Ali fala que são eventos sequenciais, né? Que são desdobrados, na verdade, né? Então, assim, ó, eu imagino assim, ó, são desdobrados porque a gente não tem a condição de ver o todo. Seria como que uma holografia, porém a gente não consegue acessar isso. Então, são desdobrados exatamente para que a gente tenha um entendimento mínimo disso. Perfeito, Flávio. A bem da verdade, o livro informa que eles acontecem ao mesmo tempo. Eles acontecem exatamente ao mesmo tempo, não tem essa sequência, né? Eles vêm todos juntos. Até uma coisa que um dia eu estava discutindo com as pessoas, eu falo que curioso, porque como é que você pode ter 1 bilhão de mundos perfeitos montados do dia para a noite? Não que o Pai não possa fazer isso, mas é curioso, você ao olhar Avona, você fala: cara, os habitantes todos apareceram
quando surgiu o Espírito Infinito, foi tudo instantâneo, 1 bilhão de mundos com uns bilhões de habitantes, ou zilhões de habitantes. Mas é uma curiosidade que só depois para responder, porque ou ele realmente foi criado, veio o Espírito, o livro afirma que ele foi criado junto. Ou veio o Espírito Infinito, vieram os arquitetos mestres, e aí eles criaram todo o mundo de Avona. Não sei. À medida que a gente for evoluindo também, na verdade, para os monôcios, enfim, for subindo, tu vai tendo a noção dessa realidade toda que está construída já. Tu vai começando a acessar isso. Parece Perfeito. Que essa é a impressão, que é tudo pronto aí. Então, e uma coisa que é incrível, Flávio, que eu estava falando lá no começo, da verdade, beleza e bondade, se você olhar o universo, essa manifestação, tudo que acontece, eu, pelo menos, consigo ver uma beleza impressionante em tudo isso. Uma grandiosidade que está além dos limites da minha imaginação. Você fazer e ter tudo isso funcionando. Nós estamos vendo só do ponto de vista de Urantia, que é muito pequeno, muito limitado, mas você imagina a grandiosidade, e isso é uma das partes da beleza do Pai. A bondade do Pai, ela tá relacionada à nossa escolha entre o bem e o mal. E a verdade está em nós caminharmos em relação ao paraíso, para atingirmos a verdade final, né? Mas é muito bonito mesmo, é difícil isso daqui. Num certo sentido, né? Bom, eu estou... É que precisa voltar tudo aqui. Tá, então eu estou aqui, ó. Bom, então nós vimos, né, como é que surge tanto a Ilha do Paraíso, que ela é o centro, né, a âncora da manifestação, como surge... outra coisa importante sobre a Avona é assim, se não houvesse uma parte estática, não houvesse essa parte perfeita, não teria como haver a parte imperfeita, porque o universo trabalha com leis da física. Tem que haver equilíbrio. Precisa ter um eixo onde você tem a perfeição para dar suporte à imperfeição. Bom, aí o livro informa que essa cronologia de eventos nunca existiu, né? O universo central de Avona e seus seres, bem como a Trindade, são eternos, infinitos e perfeitos. Chamaremos esse tipo de realidade de existencial que a gente já tinha conversado. A Ilha Eterna do Paraíso, que é a morada eterna da pessoa do Pai Universal, é a única criação fixa no espaço, fora do tempo e do espaço. Espaço com X é lindo aí, olha aqui. Bom, e vamos ver agora como é que são essas emanações e aonde elas influenciam, né, a fonte de todas as realidades. Nós vimos que tem a primeira fonte centro, que é o absoluto potencial não manifestado. Tem o absoluto da deidade, né, que é o absoluto universal mais o absoluto inqualificável. Aí nós temos como absoluto da realidade, que é a deidade manifestada. Essa primeira fonte centro se manifesta como Pai universal, o absoluto da deidade como Filho eterno, e o absoluto universal como o Espírito infinito. E o absoluto inqualificável é a Ilha do Paraíso, né? Então, olha aqui a relação. Primeira fonte, o Pai, absoluto Filho, universal Espírito e o inqualificável a Ilha do Paraíso. Isso é como eles se manifestam. Qual é a origem da realidade que vem a partir disso? Aqui é o pessoal, porque o Pai se personaliza no Filho, né? Espiritual, mental, porque é o Espírito infinito que nos dá a mente, e impessoal, que é a matéria. A matéria é impessoal. E são manifestadas como personalidade, por isso que o Pai nos dá personalidade, que ele nos diferencia, né? Cada um é diferenciado do outro. Nós temos um espírito aqui, que vem, que é o ajustador, temos a mente e a matéria. Então, essa daqui é a manifestação de toda essa parte. Legal? Tudo em ordem aqui? Bom, e aqui é aqui exatamente aquilo que nós vimos. Então, você tem aqui a realidade existencial e a realidade experiencial, né?
E quais são os seres que trabalham dentro dessas realidades aqui? Então, nós temos quais são as personalidades projetadas pela deidade, Pai, Filho e Espírito. Primeiro, é o Ser Supremo, que é o Deus experiencial. A gente sempre tem que lembrar que o Deus, o Pai, está construindo o seu corpo experiencial, que é o Deus Supremo. E o Deus Supremo, ele é o resultado de todas as experiências dos 7 superuniversos. Ele é o nosso Deus, a bem da verdade, né? No certo sentido. Porque nós estamos trabalhando para a construção do Supremo. Depois nós temos os 7 espíritos mestres, que são quem permitem os 7 superuniversos. E como é que surgem os 7 espíritos mestres? A partir do espírito infinito, que é o Deus da ação, nós temos os 7 espíritos mestres, que é o próprio Pai universal, que é esse Pai, mas só que diminuído, né? Porque o Pai, a hora que se manifesta aqui, vai diminuindo em vibração num certo sentido. Então, nós temos o Pai, o Filho, o Espírito, o Pai e Filho, Pai, Espírito, Filho, Espírito e Pai, Filho, Espírito. E por que nós temos 7, né? Que a origem do 137 permeia toda a criação. Porque isso daqui é exatamente a interassociação da Trindade. Quando o Pai Universal se junta com o Filho, ele cria uma 4ª entidade chamada Pai e Filho. Quando ele se junta com o Espírito, ele cria um 5º ser, né, uma entidade chamada Pai e Espírito. Quando o Filho se junta com o Espírito, ele cria uma entidade chamada Filho e Espírito, e o 7º é a junção dos 3, Pai, Filho e Espírito. Isso daqui corresponde exatamente a esses 7 espíritos mestres, está coordenado pelo Espírito Infinito, porque é o Deus da ação, e através dele eles vão ser quem vão focalizar os 7 superuniversos. Então, o universo número 1, ele tem predominantemente a energia do Pai Universal. O universo número 2 tem predominantemente o Filho Eterno, a energia do Filho Eterno. Aí você vai dizer assim para mim, mas Marcos, o Pai Universal não se desdobrou no Filho, ele não é o mesmo? Não. Isso que é o mais curioso. O próprio Pai, ao se desdobrar no Filho, ele tem características diferentes do Pai. Quando o Pai e o Filho se desdobraram no Espírito, eles têm características diferentes do Pai, o Espírito tem característica diferente do Pai e do Filho. E nós temos a sorte de estarmos no 7º superuniverso, que é a representação do Pai, Filho e Espírito. Tanto é que quando esses 7 espíritos mestres se reúnem, quem pode falar sobre a Trindade, né, a opinião da Trindade, é exatamente o 7º espírito mestre, porque ele é a representação do Pai, Filho e Espírito. E o nosso universo está exatamente colocado aí. Bom, aí, isso daqui nós estamos na parte nós estamos na parte existencial aqui. Quando nós entramos nos níveis da parte experiencial aqui em cima, quando nós entramos no nível existencial, quem gerencia o superuniverso são os anciães dos dias. E o mais curioso é que são 3 anciões dos dias que gerenciam o universo. Do mesmo modo que você tem a Trindade, você tem 3 anciões dos dias que fazem o gerenciamento do superuniverso. E quando esses 3 anciões dos dias se reúnem, os 3 juntos, eles conseguem saber qual é a vontade da Trindade para o superuniverso. Para os setores, aí, no 4º nível, no universo local, nós também temos uma personalidade da deidade, que são os filhos criadores, que vêm aqui e criam os universos locais. Quem são os governantes divinos? Eles já não são personalidades da deidade, eles são outra forma, eles são criados de outra forma. Os perfeições dos dias que criam os setores, que cuidam dos setores maiores, né? Eu vou explicar depois quem são. Os recentes dos dias, que cuidam dos setores menores. Os filhos Vorondandex, veja que vai descendo na escala vibratória, são os governantes das constelações. Os filhos Lanorandex, que cuidam tanto dos sistemas locais quanto os príncipes planetários nos nossos planetas.
O que significa cada um desses seres aqui? Como é que são criados esses seres? Depois eu vou explicar a coisa deles. Primeiro, o Pai Universal. Peraí, só deixa eu ver uma coisa que se eu errei. Não, tá certo. Da união do Pai, do Filho e do Espírito surgem os anciãos dos dias. Por isso que são 3 e eles sabem a vontade deles. Da união dos 3 surgem os anciãos dos dias. Da união do Pai Universal com o Filho Eterno surgem os filhos criadores Micaéis. Da união do Filho Eterno com o Espírito surgem os filhos magisterais avonais, e da união e aqui a Trindade surgem os filhos instrutores da Trindade, os Dainais, são os Dainais. Dos filhos criadores Micaéis, vem o quê? Os filhos criadores Micaéis dos universos locais, porque esse daqui é o filho criador, né? A segunda pessoa da Trindade. E do espírito materno, quando você tem no universo local, ela manda o chamado espírito mãe, e este filho criador Micael, junto com esse espírito mãe, eles saem na aventura de criar um universo experiencial. A primeira criação do filho e da filha divina é o brilhante estrela matutino, nosso Gabriel, que veio anunciar o nascimento de Jesus para Maria, e que foi quem quando teve a rebelião, foi quem assumiu a dianteira para defender o nosso universo contra a rebelião de Lúcifer. Da união desses 3 surgem a ordem dos Melquisedeques, a ordem dos Vorondandeques, a ordem dos Lanonandeques. E o Espírito Mãe é importante, que pelo menos no livro em português ele sempre fala os anjos, todos os seres, vem o arcano. Todos os seres do espírito materno são femininos, então são as serafins, as querubins, né? Porque são seres femininos, isso o livro deixa bem claro. Mas não existe anjo em português, não existe serafina em português. Então acaba ficando os serafins, os querubins, mas são as serafins, as querubins. Os portadores da vida surgem junto com os anciãos dos dias, de uma junção dos anciãos dos dias. Os filhos Micaéis, a ordem dos filhos materiais. Os filhos Micaéis, o Adão e Eva, surgem dos filhos Micaéis. E quem são cada um deles? Então, os filhos criadores Micaéis são cópias perfeitas do Filho Eterno, criadores e governantes dos universos locais. Quem é o Espírito Mãe? É a Mãe Universal que se une a um filho Micael na aventura de criar um universo local. Quem são os filhos magisteriais avonais? São ministros e juízes planetários, os magistrados dos reinos do tempo e espaço. Quem são os filhos instrutores da Trindade, os Dainais? São educadores universais, permanecendo dedicado ao despertar espiritual e à orientação moral de todos os reinos. Lembram quando eu falei dos seres descendentes? Que você tem os seres descendentes que vêm nos ajudar a evoluir para o Pai. Os anciões dos dias são juízes e administradores do superuniverso. Cada um é presidido por 3 anciões dos dias. O brilhante estrela matutino Gabriel, primogênito entre todas as criaturas nativas de universo local, é o comandante executivo de um universo. Aí nós temos a ordem dos filhos materiais, que são os elevadores biológicos das raças humanas que trazem o sangue violeta, no nosso caso Adão e Eva, né, que falharam. Nós temos os portadores da vida, que são os encarregados de elaborar a vida e levá-las às esferas planetárias. A ordem dos Melquisedeques é a primeira ordem dos filhos divinos a aproximar-se perto ou bastante da criatura inferior. Olha que interessante, eles estão no meio do caminho entre toda a parte da divindade e entre toda a parte dos materiais. Funcionam diretamente no ministério da elevação dos mortais. A ordem dos Vorondandeques, que são os governantes das constelações, os pais. E a ordem dos Lanonandeques, que são os governadores dos sistemas e planetas. Aí nós temos os arcanjos, que são dedicados ao trabalho de sobrevivência da criatura e à continuidade da carreira ascendente dos mortais no tempo e no espaço.
As serafins, que são criadas para funcionar tanto nos níveis espirituais quanto no nível material. Veja, conforme nós estamos descendo, nós estamos mais próximo do nível material, mais eles estão próximos de nós. Os querubins, as querubins e sanubins que trabalham com polaridades, né, a polaridade positiva e negativa, são trabalhadores espirituais na rotina, nos mundos individuais dos sistemas. E os 7 espíritos ajudantes da mente, que são instrutores do subconsciente. Então, se a gente olhar isso daqui, é impressionante a quantidade de seres que tem descendentes para ajudar todo esse esquema evolucionário dos seres ascendentes. São miríades e miríades de seres assim, é impressionante tudo isso. Uma coisa que nos importa muito da gente entender um pouquinho mais, quem são esses 7 espíritos ajudantes da mente. A bem da verdade, eles não são espíritos, né? Eles são circuitos, mas eles são fundamentais para que a gente possa estar, inclusive, agora conversando aqui. O espírito infinito, né, que é o espírito materno do universo, ele projeta o espírito materno do universo local. Quando chega o homem, quando você já tem o reino animal, quando você tem um planeta em evolução, ela delega, né, o chamado espírito da intuição, que é o que a gente tem, que é o nosso instinto da intuição, que é o nosso primeiro instinto, que é a percepção rápida, instintos e reflexos, senso de direção e outros dons autoconservadores. Da onde apareceu isso? Apareceu exatamente porque nós temos um circuito, um espírito que é da intuição e que foi desenvolvido nos reinos animais. O segundo espírito é o da compreensão, que nos permite coordenar o conhecimento e associação de ideias espontâneas e ter o raciocínio rápido. Veja, nós, como seres humanos, nós somos seres totalmente como uma folha em branco. A gente tem que receber esses circuitos, receber essas capacidades para poder utilizá-las. É como se construísse um robô. É praticamente isso. O espírito da coragem, que hoje em dia falta muito no planeta, né? Por causa do medo que é perpetrado aqui o tempo inteiro, não só pela pandemia, mas pelo marketing principalmente, de doença e tudo mais. Ele também está muito ligado à fidelidade. Isso é muito importante, né? Você ser fiel a Deus. A base da aquisição do caráter e raiz intelectual, da fibra moral e da bravura espiritual. Isto é, a nossa capacidade de enfrentar e de trabalhar em conjunto, por exemplo, com a nossa natureza inferior, sem ter medo dela e trabalhar com ela para a nossa elevação. É a coragem mesmo, é a coragem de enfrentar a nossa sombra. O espírito do conhecimento, que é a curiosidade, a mãe da aventura e a descoberta do espírito científico, isso é básico. O espírito do conselho, que é o impulso social, o dom da cooperação com a espécie. E esses 5 espíritos ajudantes da mente, eles dizem respeito tanto aos humanos como aos animais. Eles foram inicialmente desenvolvidos totalmente no reino animal. Aí, para quando viesse o primeiro ser volitivo, eles já tivessem bastante trabalhados e evoluídos para nos servir, nos ajudar a evolução dos seres volitivos. Os espíritos que somente os humanos têm é o espírito da adoração, que é o impulso religioso, e que hoje está bastante, enquanto você não tem esse impulso religioso, as pessoas projetam em artistas, projetam em jogadores de futebol, tudo isso é o impulso religioso, que está desviado de Deus para algum ídolo, né? E o espírito da sabedoria, que é o espírito coordenador e articulador de todos os outros. Ele utiliza a coordenação de toda a sua experiência passada e oportunidades presentes para a conquista da totalidade. Veja, esse é o espírito que trabalha com todos os outros, né? Que faz a coordenação de tudo isso dentro da gente. E uma coisa muito curiosa é porque tudo isso é tão automático em nós, que nós não percebemos, né? Você, às vezes, não tem coragem, às vezes você tem coragem, às vezes você tem uma intuição, olha, vai acontecer isso. São esses circuitos que estão trabalhando para a preservação da vida.
esses circuitos, principalmente no reino animal, são os responsáveis por nós podermos ter chegado até aqui e a manutenção da sobrevivência, né? Se nós não tivéssemos o espírito da adoração, o espírito da sabedoria, nós não teríamos como ir para o ajustador. Exatamente esses dois espíritos aqui que fazem a conexão com o ajustador e que, através do ajustador, você leva esta origem animal para o espiritual. É onde você vai criar a sua alma, onde você tem a vida, onde você tem as decisões, criando a sua alma, e aí você pode dar continuidade. No fundo, tudo isso daqui, ele existe simplesmente para você criar a alma e depois escolher se fundir, se unir ao teu espírito, para que esse ajustador do pensamento tenha essa personalidade que o Pai nos deu e você continue a sua evolução. E aí você ganha a vida eterna. E não é por acaso, né? Eu gosto de mostrar isso aqui, da esfinge do Egito, né? Se você olhar, isso daqui é a própria representação. Os 5 espíritos da mente aqui na parte animal e os 2 espíritos somente quando vem o ser humano volitivo, o ser pensante. Então, se o dia que você morrer, se a esfinge perguntar decifra-me ou te devoro, você já sabe o que responder, né? Justamente esses 2 espíritos aqui mostram toda a parte volitiva com base no conhecimento. Alguma dúvida aqui? Então, vou em frente. Bom, espírito materno do universo local, também chamado do nosso Espírito Santo. É o circuito espiritual do espírito materno. Todas as mentes estão conectadas ao circuito do Espírito Santo. Ele provê ministração inspiracional e ajuda na aceitação da presença do Pai. Quer dizer, ele nos ajuda a aceitar o Pai. Atua expandindo o ponto de vista humano da ética, religião e espiritualidade. Provê o conhecimento e entendimento de impulsos divinos. O espírito residente, o nosso ajustador, o nosso Cristo interno, ele é um fragmento pré-pessoal do Pai Universal vivendo na mente do homem. Por ele ser um fragmento pré-pessoal, ele vem aqui justamente para ganhar experiência através da atuação com os seres humanos que somos nós, para que na fusão com o ser humano ele se torne pessoal, porque ele absorve aquela personalidade que é dada pelo Pai para que você se torne pessoal. Ele representa a presença pessoal do Pai Universal para o indivíduo, permite o nascimento da alma, o verdadeiro eu eterno, incentiva a mente e a alma a alcançarem níveis cada vez mais altos de perfeição e escolhas, trabalha na mente humana fazendo nascer novos valores eternos e espirituais. Aqui, pessoal, lembra que eu falei que o nosso caminho ascendente é de valores e significados? É este espírito aqui que vai imprimindo na nossa mente os valores do paraíso, para que a gente possa fazer a escolha entre o bem e o mal e ir ascendendo. Está aqui a conexão. Então, ele imprime, porque ele vem do paraíso, né, esse espírito, ele imprime na nossa mente esses valores e nós, na matéria, decidimos seguir esses valores ou não seguir esses valores. Após a auto-outorga de Jesus aqui, ou de qualquer ser no universo, eles deixam o chamado Espírito da Verdade, né? Que é um espírito efundido na matéria, então ela faz parte da matéria, e cada alma recebe o Espírito da Verdade de acordo com o amor, a verdade e a capacidade de captar as realidades espirituais. Primariamente responsável pela revelação da natureza do Espírito do Pai e do caráter do Filho. Junto com o Espírito Santo, ajuda a interpretar e reconciliar influências espirituais. Óbvio, porque a verdade, ela está no paraíso, né? A verdade última, a verdade verdadeira, ela é do Pai, a verdade, a bondade e a beleza. Então, esse Espírito da Verdade é exatamente o nosso guia para saber qual é a verdade verdadeira. Hoje em dia, eu brinco, falo assim, a gente está vivendo num mundo onde a mentira é a verdade, porque tudo é uma máscara.
Só que existe uma verdade e o que nos importa é a verdade espiritual. E também nós temos o que também nos ajuda, o guardião do destino, que é uma serafim, que está interessado em promover decisões com valores espirituais na mente humana, através do ambiente social, ético, moral dos seres humanos. O livro nos informa que se você concordar em ter um guardião do destino te ajudando, a sua vida não vai ser muito fácil, mas em compensação você vai crescer muito na parte espiritual. Então veja que bonito a gente ver todos esses ajudantes que estão nos fazendo. Fazer com que a gente realmente se torne, né, um ser evoluído e vá junto com o Pai. E aí eu achei esse gráfico aqui, achei ele bonito, né? Ele está em espanhol, eu só tirei uma cópia dele, que não são só esses seres aqui, olha a quantidade de seres que tem que estão trabalhando para manter os universos, os superuniversos, manter a informação, as comunicações. E aqui é um pouquinho, porque tem muito mais do que isso daqui. As hostes dos mensageiros do espaço, as personalidades mais elevadas do espírito infinito, são miríades e miríades de seres trabalhando não apenas para a evolução dos seres humanos, mas outros níveis de evolução que o Pai permite que seja feito, que o Pai trabalha. Bom, por último, só falar do Ser Supremo e o futuro da deidade, né? O Ser Supremo é o Deus tempo espacial, ele está em crescimento pela experiência, como a gente viu. Então, aqui existe o campo de crescimento experiencial da deidade, que é o grande universo, a matéria, com a mente que nós temos, e a trindade do paraíso, que é o espírito. Isso daqui é uma evolução experiencial no tempo e no espaço. E essa evolução vai criar o chamado Ser Supremo, que é o Deus experiencial, a supra-alma da criação, né? O campo de crescimento experiencial humano. Aqui é o da deidade, aqui é o humano. É o corpo humano, que é a matéria, aqui é o grande universo. O espírito dos ajudantes da mente, aqui é a mente cósmica. O ajustador do pensamento, aqui é a trindade do paraíso, que é o Pai que nos dá isso daqui. Nós temos uma evolução experiencial no tempo e no espaço e estamos criando a alma humana, que é justamente para fazer a fusão com a centelha divina, com o espírito ajudante da mente. No tempo e espaço. Bom, fazendo um sumário de tudo isso do grande universo, a conquista da plenitude pela experiência, nós temos 3 deidades, né? A deidade existencial, que é essa primeira deidade experiencial que está sendo realizada, isso o livro que nos fala, né? Que está sendo realizada aqui nesses 7 superuniversos, onde esta alma, este ser, ele vai realizar o Ser Supremo. Nós temos uma segunda deidade experiencial em realização, que ainda não está em realização, que é o Deus, o último, que ele deve vir exatamente quando tivermos movimentação e vida inteligente nessa parte externa do universo. Então, aqui nós estamos criando o Ser Supremo, aqui vai ser criado o Deus, o último, e a junção deles vai dar o Deus absoluto, que é o Deus em realização, que é a deidade experiencial. Ela é a junção de tudo isso daqui. A gente, quando lê isso no livro, fica um pouquinho confuso, né? Sobre o que é um, o que é outro, mas elas são fases, aqui fica bem claro, né? Aqui é o Ser Supremo, aqui é o Deus o último, e a junção desses dois vai chamar Deus absoluto, onde é o corpo do Pai, teoricamente, esse corpo experiencial totalmente completo. Dúvidas? Vocês entenderam tudo ou não entenderam nada? Alguma dúvida?
Isso é para ser digerido aos poucos, entendeu? Esse negócio não entendeu tudo, não adianta. Toma um sal de frutas, Flávio. Não, é legal, pelo menos assim, eu gosto desse estudo aqui porque ele está didático, né? Pelo menos você consegue entender um pouquinho melhor. O Fábio está dizendo que queimou o neurônio dele, mas queima mesmo os nossos neurônios, né? A ideia é essa mesmo de você pensar mesmo. É uma parte difícil de você entender essa, né? E é mesmo, né? Tem que ler a apresentação, tem que ficar pensando. Apesar que lá no começo você já pelo menos já consegue entender a diferença entre o inqualificável e o que é qualificado, né? Alguém quer falar? Ficou claro? Os slides ajudam muito, sabe, Marcos? Você tem eles disponível? Isso é trabalhoso? Não, isso, olha, veja bem, esses slides, todas as apresentações que a gente faz, né? Essa palestra foi falada lá no ciclo, mas aquela foi melhorada. A gente disponibiliza, porque uma coisa importante, o livro não é nosso, não é de ninguém, o livro é de Deus. Então, tudo que a gente faz está disponível. Vocês podem. Uma coisa que eu até fiquei triste, eu disponibilizei uma apresentação e uma pessoa e alterou a apresentação no meio, sabe?